Aqui a gente discute os caminhos para você se tornar um endocrinologista de elite. E o legal é isso, né? O endocrinologista de elite não é só quem vai e passa na prova do TIM. Então, olha só, o que a gente tem hoje de opção para tratamento medicamentoso da obesidade? Exatamente aí que eu queria chegar. Porque, né, isso é muito interessante, saiu um estudo publicado no dia 31 de março de 2020. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Rumo ao TIM. Eu sou o Brian Ramires e eu tô aqui com a Mona Lisa Azevedo. E aqui nesse podcast nós discutimos as estratégias e temas relevantes para que você possa obter o seu título de especialista em endocrinologia. O TIM, né? Isso. Então, mas na verdade, Brian, mais do que isso, né? Aqui a gente discute os caminhos para que você se torne um endocrinologista competente, realmente apto a obter o seu título de especialista. Ou seja, a gente discute os caminhos para você se tornar um endocrinologista de elite. E o legal é isso, né? O endocrinologista de elite não é só quem vai e passa na prova do TIM e obtém o título de especialista. É muito mais que isso, como a Mona Lisa falou, é alguém que está apto a exercer endocrinologia com competência no dia a dia. E hoje, nesse episódio, nós vamos falar sobre tratamento da obesidade em adolescentes. Eu tô aqui com a minha colinha e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tem grande chance desse tema ser abordado na prova, né? Aí no futuro próximo, nas próximas provas do TIM. E aí, Brian, assim, ó, a gente escolheu esse tema obesidade na adolescência, não foi à toa, né? Porque assim, a obesidade é um grande tema dentro da endocrinologia, né? Eu acho que assim, isso daí é o ponto pacífico, né? Não tem o que questionar sobre isso, né? Trouxe alguns dados aqui sobre a obesidade, né? No caso, no mundo, né, a gente tem 2 bilhões de pessoas adultas acima do peso e 650 milhões de obesos. E no Brasil, isso é um dado de 2018, 55,7% da população apresenta excesso de peso e 19,8% são obesos. Então, realmente, né, Mona Lisa, esse é um tema que, dentro da endocrinologia, é o tema um grande peso, né? É um tema de peso, né? Realmente. Então, só lembrando, né, que a gente chama de excesso de peso todo peso que está a partir de sobrepeso, né? Que está acima do IMC de 25. E a gente chama de obesidade quando o índice de massa corporal está acima de 30. Por isso que a gente tem esses percentuais aí. A gente tem um volume maior de pessoas com excesso de peso, né, do que o número que você acabou de nos passar aqui, o número de obesos. Porque os obesos são aqueles que têm o IMC acima de 30. Agora, qualquer pessoa que tem o IMC acima de 25, ela tem excesso de peso, né? Então a gente vai englobar o sobrepeso e a obesidade, no excesso de peso. Sim, e quais são os efeitos negativos da obesidade ou do excesso de peso? Então, as consequências são tanto sobre morbidade quanto sobre mortalidade, né? Então, assim, a obesidade, ela está associada à piora da qualidade de vida e diminuição da expectativa de vida, ambas as coisas. E daí, quando a gente olha, né, nas comorbidades, então tem uma lista, né? Então, além das doenças cardiovasculares, né, hipertensão, doença arterial coronariana, diabetes tipo 2, vários tipos de câncer, doenças articulares, enfim, o impacto é múltiplo, né? E é legal, muito legal saber isso, assim, para ter uma visão geral, um panorama sobre esse tema. Até porque dentro da prova do TIM, a prova de título de especialista em endocrinologia, caem 10 questões só sobre esse tema na primeira etapa e um caso clínico, né, no mínimo, na segunda etapa. Isso, e aí assim, se a gente pensa na prova do TIM, né,
É claro que a prova ela vai abordar esse tema, né, que é um tema muito importante dentro da endocrinologia. E daí, então assim, tanto na primeira fase quanto na segunda fase tem questão sobre isso, né? E aí assim, as questões sobre obesidade, elas vão englobar os vários aspectos, desde a fisiopatologia, né, a neuroendocrinologia da obesidade, passando pelos critérios diagnósticos e abordagens, até chegar nas possibilidades de tratamento, né? Então a prova vai abordar tanto os tratamentos medicamentosos quanto as opções de tratamento cirúrgico e as suas possíveis complicações, enfim. E aí quando a gente dá um foco, né, como a gente está fazendo hoje aqui nesse podcast, a gente vai focar na questão do tratamento medicamentoso, né? O tratamento medicamentoso da obesidade, ele é sempre muito explorado na prova do TIM, né? Em todos os seus aspectos, incluindo, né, a eficácia, efeitos adversos, opções terapêuticas, enfim. Né? Então esse, sem sombra de dúvida, é um hot topic. A gente escolheu bem esse tema do podcast de hoje. E assim, caso eu me depare com uma questão dessa na prova, por exemplo, quais seriam as opções de tratamento medicamentoso que eu poderia pensar na hora de responder uma questão dessa? Então, olha só, o que a gente tem hoje de opção para tratamento medicamentoso da obesidade? Então, para dizer a verdade, hoje aqui no Brasil, tratamento anti-obesidade, a gente só tem 3 drogas disponíveis para esse fim, né? A gente tem a liraglutida, que é considerada a droga, dentre as possibilidades, né, aquela que tem maior eficácia em redução de peso. A gente tem também o Orlistat, né, que já tem mais tempo no mercado do que a liraglutida. Hoje já não tem mais patente, né, isso é uma coisa que faz muita diferença, porque às vezes a gente está conversando sobre um assunto desse, né, sobre tratamento medicamentoso, e às vezes a gente fica muito só ali nos aspectos mais científicos e a gente não entra muito na questão prática do dia a dia, né? Então uma coisa que impacta muito, né, no nosso arsenal terapêutico, já que a gente vive em um país carente, né? Então o que impacta muito é o custo, né, dos tratamentos. Então o Orlistat, por muitos anos, né, ele foi um tratamento que ficava muito restrito por conta do custo. Mas depois que a droga referência, né, que a patente expirou, daí hoje a gente tem disponíveis, né, vários similares, várias opções, então esse tratamento se tornou mais acessível e essa é uma informação relevante. E além do Orlistat, a gente tem ainda a sibutramina, que hoje, né, nos dias atuais, ela já não está mais disponível em vários países do mundo, né, Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália, vários países proibiram o uso da sibutramina, mas aqui no nosso meio ela ainda é aprovada pela Anvisa, mediante uma série de restrições, né, de precauções. Então, mas a gente ainda tem a sibutramina como alternativa. Você falou da sibutramina, que foi retirada do mercado em alguns países, mas que no Brasil a Anvisa ainda aprova, né? Só que a gente sabe que inclusive teve alguns medicamentos no Brasil que foram retirados do mercado, alguns recentemente, outros nem tanto, mas que são importantes da pessoa que está ouvindo a gente aqui se recordar ou aprender, né, caso não saiba, né? Então, porque assim, então eu comecei a falar da sibutramina, que saiu do mercado, enfim, foi lá em 2011, né, esse processo em que houve uma redefinição para os critérios para o uso da sibutramina aqui no Brasil, e foi nessa mesma ocasião
que os agentes catecolaminérgicos foram retirados do mercado brasileiro. Até 2011 a gente tinha essas drogas como alternativa para o tratamento da obesidade, mas elas foram retiradas do mercado nesse momento. E aí, já que a gente está falando de droga retirada do mercado, né, então vamos falar também da lorcacerina, né? A lorcacerina é uma droga que já estava aprovada para uso aqui no Brasil há alguns anos, se não me engano, desde 2016 ou 2017. Aí eu não tenho certeza agora, pode ser 16, 17, por aí, alguns anos, poucos anos, ela já estava autorizada. Mas que ela realmente foi comercializada aqui no nosso país foi em 2019, no ano passado. E daí agora, em 2020, a lorcacerina foi retirada do mercado. Na verdade, qual foi a história, né? A história, o que aconteceu foi que a lorcacerina estava aprovada em vários países do mundo, né? O FDA aprovou, o EMEA, então essa droga era comercializada nesses vários países, mas mantinha os estudos pós-comercialização, né? A fase 4, que a gente chama. E daí o que aconteceu? Uma análise desses dados, né, da fase 4 da lorcacerina mostrou que essa droga está associada a um risco de malignidade, né? Câncer de pâncreas, cólon, pulmão. E daí o FDA emitiu ele anunciou, né, esses resultados, e a partir daí a própria indústria fabricante resolveu retirar a droga do mercado em todo o mundo. Então, por iniciativa da própria indústria, a droga foi retirada do mercado, e daí aqui no Brasil, que a gente tinha nem um ano, poucos meses, né, de uso dessa droga, daí a gente deixou de ter. Então a lorcacerina, para você ter uma ideia, ela foi abordada nas últimas provas do TIM, né, em 2019, 2018, tinha questão sobre a lorcacerina, que já estava aprovada aqui, mas que a gente ainda não tinha comercializado, mas era já assunto, né, já que era uma questão de tempo para a gente ter a droga disponível. E agora ela já não está mais. Então, essa dinâmica, né, existe uma certa dinâmica assim, no arsenal terapêutico, porque são drogas que de repente surge alguma droga, alguma possibilidade, e aí ao mesmo tempo as que estão no mercado às vezes, né, acabam saindo, então existe uma certa dinâmica nisso. O fato é que eu não posso deixar de dizer isso, né, porque se isso não estiver claro para você, é importante que fique claro, né, que a gente não tem nenhum tratamento medicamentoso realmente definitivo para a obesidade. Então, assim, qualquer droga, qualquer medicamento que a gente tenha como opção para usar, é sempre associado a mudanças no estilo de vida. Então, sempre associado a uma melhora do padrão alimentar, né, uma adequação alimentar e a prática de exercícios físicos. Então, o tratamento medicamentoso ele é sempre um complemento. E ele não substitui essas medidas, e até porque ele não tem um poder, né, de substituir isso. Então, o que a gente tem é uma dificuldade muito grande de tratar essa condição, que é a obesidade, né, justamente por a gente ter poucas armas, né, e a gente não ter nenhuma arma realmente definitiva. Você diga, não, toma esse remédio aqui que você não precisa fazer mais nada. Toma esse remédio, você vai emagrecer, pronto, acabou. A gente realmente não tem, né? Então, assim, muitas vezes a gente tá no dia a dia e
a gente vai sendo levado, né? Porque é uma tendência mesmo, natural da gente pensar, poxa, cadê o remédio, né? Igual, um remédio para tratar a hipertensão, um remédio para, enfim, para tratar qualquer outra doença. E aí, com a obesidade, a gente tem essa dificuldade muito grande, né? O medicamento, ele não substitui as mudanças no estilo de vida, então ele só acrescenta, né? Ele é só uma ferramenta a mais, que vai ter suas indicações sim, vai ter os momentos em que vai ser interessante usar os medicamentos, mas a gente precisa entender o lugar deles, a posição que eles ocupam, né? Peraí, mas tem mais uma coisa que eu não posso deixar de falar. Já que a gente está falando de tratamento da obesidade, tratamento medicamentoso, né? Então, assim, a gente tem uma outra alternativa, que é o tratamento off-label, né? Interessante Interessantíssimo. Então, como que é isso, né? A gente tem algumas drogas que, como anticonvulsivantes, antidepressivos, que podem ser usadas no tratamento da obesidade, muito embora elas não tenham essa indicação em bula, né? Então, por exemplo, topiramato, bupropiona, fentermina, fluoxetina e alguns outros agentes que são úteis principalmente em pacientes que têm compulsão alimentar, né? Aqueles pacientes que têm ansiedade, que acabam comendo mais, né? Por conta desse contexto, eles podem se beneficiar do tratamento com essas drogas, a fluoxetina também, sertralina, né? Que podem ser úteis nesse contexto, mas que não são tratamentos específicos anti-obesidade, né? Então, esses seriam tratamentos off-label, certo? Porque não está previsto em bula para isso. Mas, em algumas situações, pode ser interessante, né? Embora a gente considere isso uma terapia de segunda linha, vamos dizer assim, né? Então, não podia deixar de falar para a gente concluir o arsenal, né, de opções terapêuticas medicamentosas para a obesidade. Legal. Mas assim, só para a gente afunilar para o tema de hoje, assim, pelo que você me falou, então, excluindo as off-labels, dessas três que você citou, a única que serviria para os adolescentes em específico seria, então, o Orlistat. É isso? Então, o Orlistat é o seguinte, o Orlistat é uma droga bastante segura, né? Até pelo próprio perfil farmacodinâmico da droga, né? Que ele não é absorvido e age na luz intestinal. Então ele tem liberação para uso a partir dos 12 anos de idade. Então o Orlistat é sim uma ferramenta para o tratamento clínico da obesidade em adolescentes, sim. A sibutramina, ela é contraindicada para crianças e adolescentes. Então a gente sabe que existem restrições para o uso da sibutramina, né? E ela realmente é contraindicada, então ela não é uma alternativa para os adolescentes. E a liraglutida... Exatamente aí que eu queria chegar. Porque, né, isso é muito interessante, saiu um estudo publicado no dia 31 de março de 2020. Né? Olha, recente, hein? 2020, março, finalzinho de março desse ano. Exatamente. Na revista New England, vou ler aqui, Journal of Medicine demonstrou a eficácia e segurança do uso da liraglutida 3mg no tratamento de obesidade em adolescentes de entre 12 a 18 anos incompletos. E esse estudo randomizado, duplo cego, placebo controlado e multicêntrico, foi denominado SCALE-T. Então. Por que esse nome, né, SCALE-T? É o seguinte, esse nome SCALE é o nome do estudo, de todos os estudos que avaliaram a liraglutida no tratamento da obesidade. E daí, esse estudo ele tem vários braços, né? Então, o braço, talvez o mais recente, né, ou pelo menos o último que tem resultados publicados,
mais recentemente publicados, é o Scale Team, né, que foi o que avaliou justamente a eficácia e a segurança da liraglutida em adolescentes, né, em indivíduos dos 12 aos 17 anos. Sim, inclusive a gente tem aqui mais dados sobre como foi feito mais a fundo esse estudo, né? Então ele teve duração de intervenção de 56 semanas e segmento pós-interrupção do tratamento de 26 semanas, né? Então, peraí, só um pouquinho, né? Só pra gente entender o que é isso, né? Então você tem um tempo de intervenção, que foram 56 semanas, quer dizer, foi o período no qual os pacientes foram tratados, ou com a liraglutida ou com placebo, porque esse é um estudo placebo controlado, né? Um estudo randomizado, duplo cego. Então vamos lá, só revisando. O que é estudo randomizado? É um estudo em que os indivíduos vão ser alocados no estudo de maneira aleatória. Quer dizer, a gente não escolhe, o que chegar primeiro vai para lá, o que chegar depois vai para cá. Não, é aleatoriamente alocado, e isso tem o objetivo de aumentar o poder estatístico, né? Então, estudo randomizado quer dizer que a distribuição, né, entre pacientes tratados com a droga ou tratados com o placebo e a ordem de pacientes que forem chegando, tudo é aleatório, né? É distribuído aleatoriamente. O que é um estudo duplo cego? Duplo cego significa que nem o paciente nem o médico sabem o que está sendo, o que o paciente está usando, né? Então é um estudo placebo controlado, quer dizer, vai ter os pacientes envolvidos no estudo são divididos em dois grupos, um grupo que recebe a terapia com liraglutida e o outro grupo que recebe placebo. E daí ele é duplo cego porque nem o paciente, nem o médico que acompanha esse paciente sabem se aquele paciente está tomando placebo ou se ele está tomando a liraglutida. E multicêntrico significa que em vários centros, né, geralmente de vários países, né, o estudo aconteceu concomitantemente, né? Quer dizer, em diferentes populações a metodologia do estudo foi aplicada. Daí você falou que foram 56 semanas. Isso. 56 semanas, né, seguido de pós-interrupção e tratamento de 26 semanas. Isso significa que depois que se interrompeu o tratamento com a liraglutida, os pacientes do estudo, completou as 56 semanas de placebo ou de liraglutida, os pacientes continuaram sendo acompanhados, monitorados, né? Tanto para efeitos colaterais quanto para reganho de peso, enfim. Então, a análise do estudo foi feita tanto ao final da intervenção quanto ao final das 26 semanas. 6 semanas do segmento pós-tratamento. Isso. E os resultados que foram apresentados foram os seguintes. Uma redução de pelo menos 5% de peso corporal foi observada em 45% dos participantes, né, dos pacientes, usando a liraglutida. E em 18% dos pacientes do grupo placebo. Então, daquela forma que é distribuída aleatoriamente, 45% dos pacientes sofreram uma redução de 5% do peso usando a liraglutida e 18% usando o placebo, né? E na redução de 10% de peso, esses percentuais foram de 36%, de 33% para quem usou a liraglutida e de 9% para quem usou o placebo. Isso. E aí o que acontece? Essa diferença é uma diferença estatisticamente significativa, né? Portanto, demonstrando que a liraglutida é realmente eficiente como uma droga para induzir perda de peso no subgrupo de pacientes adolescentes, né? É isso que a gente pode inferir, né? Porque de cada 100 pacientes que tomaram liraglutida, 48 perderam pelo menos 5% do peso corporal.
enquanto que de cada 100 pacientes que tomaram o placebo, 18% reduziram o peso em pelo menos 5%. E essa diferença de 18 para 45, ela é estatisticamente significativa, indicando então que essa intervenção, a liraglutida, é eficiente nesse objetivo de perda de peso. Mesmo raciocínio para perda de 10% do peso corporal, né? 33% no grupo liraglutida é estatisticamente superior a 9% do grupo placebo. Então esse estudo é um estudo relevante, né, de impacto, quer dizer, com a metodologia adequada para se avaliar a liraglutida nesse contexto. Então o que a gente vê por esses resultados é que sim, que a droga é interessante nesse subgrupo. E aí agora vem a cereja do bolo, porque a gente, depois desses resultados, né, desse estudo, foi o que aconteceu que motivou a Anvisa a autorizar no nosso país, no Brasil, em 3 de agosto de 2020, né? Opa! 3 de agosto de 2020, gente, foi um dia desses, né? Foi agora, em agosto desse ano. Então, assim, isso nos diz que esse tema é hot topic mesmo, né? Realmente, né? É uma muito coisa recente. muito recente, sim. Que Então, em 3 de agosto de 2020, um dia desse, como a Analisa falou, a Anvisa, né, autorizou o uso da liraglutida no nosso país, com uma dose de até 3 miligramas, né, em adolescentes a partir de 12 anos, com peso acima de 60 quilos de obesidade. Isso. Então, o que acontece? É interessante, Brian, que o Brasil foi o primeiro a aprovar a liraglutida para adolescentes, né? Então, antes do FDA, antes de EMEA, antes de, enfim, a Anvisa autorizou. Então, aqui no Brasil nós temos, a Anvisa liberou, né? Então, a gente tem autorização para usar a liraglutida a partir dos 12 anos de idade. Mas olha, eu também quero aproveitar para lembrar, né? Isso não significa que toda criança e adolescente, todo adolescente, né, a partir dos 12 anos que tenha excesso de peso, deva receber liraglutida, né? Pelo amor de Deus, não vamos distorcer as informações, né? Isso só quer dizer que a liraglutida passa a ser uma alternativa para adolescentes com obesidade, né? Isso não quer dizer que a gente vai sair prescrevendo para todo mundo. É lógico que existe uma individualização, né? E lembrando que nenhum tratamento para obesidade substitui as mudanças no estilo de vida, né? Então, mesmo a liraglutida, o Orlistat ou qualquer outro medicamento vai ser sempre um coadjuvante, né? Junto com a adequação alimentar, né? E a prática de exercício físico, com certeza. E também não vão ser definitivos, né? Bem como você bem falou anteriormente, não vão ser definitivos. A gente não tem um tratamento definitivo para a obesidade, infelizmente, né? Então, continua sendo um grande desafio para nós. Mas aí a gente voltando ao nosso conceito desse podcast, né? Razão pela qual a gente está aqui. Então, assim, esse assunto é um hot topic para a prova do TIM, né? Para as provas, das próximas provas, né? Primeiro porque tratamento da obesidade é um assunto altamente relevante dentro da endocrinologia, né? Um assunto que é muito importante para nós. E segundo, porque é uma nova indicação, né, de um medicamento que já está no mercado, agora com uma nova indicação em bula. Então, novidade está na prova do TIM. Tipo assim. E também por conta da Anvisa, né, que é uma das primeiras que querendo ou não, tem uma certa relevância. Sim,
isso acaba sendo meio que uma curiosidade, né? Isso pode até aparecer na prova, assim, como um texto, né? Dizendo, a Anvisa foi a primeira a aprovar, mas como uma curiosidade, né? Que isso não teria, assim, algum impacto mais do que histórico, né? Para isso. Mas, enfim, eu acho que, assim, a gente precisa ficar, né? Nós que somos endocrinologistas, ou que aqueles que querem se tornar endocrinologistas, que estão buscando esse caminho, né, da especialidade, necessariamente a gente precisa acompanhar, né, o que acontece de novo, tudo que aparece. A gente sabe que isso não é privilégio da endocrinologia, isso é da medicina, mas a gente sabe que estão sempre aparecendo conhecimentos novos, né? Ferramentas novas, alternativas terapêuticas novas. Então, assim, a gente tem que estar sempre acompanhando tudo aquilo que aparece. Então, é por isso que a prova do TIM busca, né, colocar as novidades ali para testar se o candidato ele está antenado, se ele está acompanhando, se ele está atualizado, né? Então é isso, por isso essa é uma das apostas, por isso que a gente chamou de Hot Topic do TIM. Hot Topic para a prova do TIM. Exatamente. Então esse foi o nosso episódio do podcast Rumo ao TIM de hoje. Eu estive aqui com a doutora Monalisa Azevedo. Meu nome é Brian Ramires e eu convido você, se estiver ouvindo esse podcast em alguma plataforma de áudio, a assinar o podcast, deixar uma recomendação, um review. Se estiver ouvindo pelo YouTube, clique em gostei, se inscreva no canal para receber os próximos episódios e a gente fica por aqui e vemos você no próximo episódio.